Você quer ler no sânscrito dele? Você pode ler como você quiser. Tá bom. Então, eu vou ler. Primeiro vamos às reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurumilitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Nós estamos, então, no Srimad Bhagavatam, canto 1, capítulo 4, o aparecimento de Sri Narada. E hoje são os versos 28 e 29. Vamos lá. Drita Vratena Himaya Shandang Mansi Guravo Nyaya Manita Nilvyalikena Gritam Chanusasanam Bharata Vyapadeshena Yamayartascha Pradarshitaha Drishyate Yatra Dharmadi Strishudrati Birapyauta. Então, agora eu vou mudar aqui. O verso em português, traduzido. Versos 28 e 29. Eu tenho, sob estritos votos disciplinares, despretensiosamente adorado os Vedas, o mestre espiritual e o altar de sacrifício. Também me submeti às regulações e mostrei o significado da sucessão discipular através da explicação do Mahabharata, pelo qual mesmo as mulheres, Shudras e outros, os amigos dos duas vezes nascidos, podem perceber o caminho da religião. Repetindo, eu tenho, sob estritos votos disciplinares, despretensiosamente adorado os Vedas, o mestre espiritual e o altar de sacrifício. Também me submeti às regulações e mostrei o significado da sucessão discipular através da explicação do Mahabharata, pelo qual mesmo as mulheres, Shudras e outros, os amigos dos duas vezes nascidos, podem perceber o caminho da religião. Hare Krishna. Obrigada, Vrindavani. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Devi, querida, só desculpa, você pode gravar no seu telefone, porque o meu... É porque você está com... perdão, sim, tá. Com o telefone. O telefone. Obrigada de me relembrar. Ontem, que Devananda Prabhu, né, fez a dissertação, ele estava explicando, né, o que aconteceu com Srila Vyasadeva, que ele estava muito insatisfeito, né, ele compilou os Vedas, esse conhecimento tão elevado, né, das escrituras védicas, e mesmo assim ele tinha uma profunda insatisfação. Então, como é que pode, né?
Então, ele estava explicando, para quem veio ontem ou quem não veio, ele estava explicando isso. E aí, o motivo da grande insatisfação dele é que ele estava, tipo, sabe a abelha que dá volta em volta do pote de mel e não entra no mel, né? Fica girando em volta? É mais ou menos assim. Ele falou, ele escreveu, né, que ele recebeu esse conhecimento, que antes era passado oralmente, né, era transmitido oralmente, nas eras antigas, todos os detalhes, todo o conhecimento sobre a manifestação cósmica, sobre as diferentes áreas do conhecimento, né? Ele falou de justamente cada diferentes escolas filosóficas, diferentes teses, diferentes visões, né, dessa manifestação, dessa criação, mas não falou do Criador, não falou do mais importante, né, do chefão, da pessoa suprema, não falou dele, falou da criação, né? Então, isso, ele estava tendo uma grande insatisfação. Então, aqui, ele está explicando que como é que ele conseguiu? Ele está explicando a fórmula, como é que ele conseguiu chegar a esse nível de compreensão, porque mesmo se ele não falou da pessoa suprema, poder escrever sobre o conhecimento tão detalhado, tão elevado sobre essa manifestação cósmica, quando vocês né, que estão seguindo aqui as gotas védicas, a gente está no início do Bhagavatam, mas com o passar dos cantos, tem toda a explicação sobre a criação, a cosmologia védica, sobre assim os elementos diferentes, como é formado Sankhya Yoga, né, os elementos, tudo que forma essa manifestação, enfim, é muito detalhado os Vedas. Estou falando assim que no Srimad Bhagavatam tem o conhecimento que está nos Vedas, mas de forma sintetizada e o foco do Srimad Bhagavatam é falar da pessoa suprema, das diferentes manifestações, diferentes avatares. Então, ele explica aqui a fórmula, como é que ele conseguiu chegar a um tal nível de clareza, né, de conhecimento. Ele fala assim, que ele teve que fazer estritos votos disciplinares. Porque, assim, a alma condicionada normal, como você ou eu, né, todo mundo, a gente vive sob a direção de nossa mente. Por isso que a gente está sempre na dualidade. Calor, frio, estou contente, estou triste, deprimida, entusiasta, né? Um dia você está com inveja, outro dia você se sente toda humilde, e assim vai, né? A dualidade que a gente é controlado pela mente. E isso se chama Ahankara, é o falso ego, quando a gente, antes os mantras akáshicos, né, que as sacerdotisas, elas sempre explicam que nós temos os 5 elementos grosseiros que formam o corpo, e os 3 elementos sutis, mente, inteligência e Ahankara, falso ego. O falso ego é essa identificação falsa com o personagem que nós estamos vivendo. Então, nós pensamos que somos a mente, a inteligência, né? Aí a gente se crê muito inteligente. Sim, a gente é muito inteligente. Mas o negócio é que a gente é dominada pela dualidade dos sentidos da mente. Tem uma imagem na Bhagavad Gita que você vê um cara assim, que está numa carroça, e os cavalos, são 5 cavalos, correspondem aos 5 sentidos. E ele se deixa levar, os cavalos que controlam a direção onde ele vai. Isso somos nós, né, a alma condicionada em geral, que é levada, eu quero isso, eu quero comprar aquilo, eu quero comer aquilo, eu quero consumir essa mulher bonita, eu quero ter esse homem lindo. E assim vai, né? É a mente que dita as ordens. Então, como você vai poder entender algo que está além dessa dualidade, que é além do mundo fenomenal, que é a transcendência, o conhecimento sobre o Senhor Supremo, sobre a transcendência, sobre o divino? Como a gente vai entender esses temas? E também entender como funciona o mecanismo da criação, que é tão sutil. Eu estou falando do lado metafísico, tá? Não estou falando do lado científico. Os cientistas, eles são muito avançados também com a ciência, a observação, a análise,
mas nós estamos falando do aspecto metafísico. Então, para a gente chegar a esse nível, a gente tem que dominar a mente, a gente tem que ir para lá, além dessa dualidade, dessa limitação, porque os sentidos são limitados. Tem os defeitos da alma condicionada que todo mundo tem, tendência a enganar, ilusionados, sim, facilmente nós somos ilusionados, os sentidos são imperfeitos, a inteligência é limitada. Então, tudo isso, para poder controlar os sentidos, a gente precisa de uma estrita disciplina. Nós aqui, uma escala pequenininha, nós praticamos o sadhana diariamente, que é o ideal, né? Levantar a mesma hora, fazer tudo ao mesmo horário. Isso é uma prática, né? O yoga, para chegar ao yoga, que a yoga é a conexão com o divino, a gente precisa controlar a mente e os sentidos para não ser mais controlados por eles, né? E é nós, a alma individual, que controla a situação. Então, você tendo controle da mente desenfreada e dos sentidos, aí você começa a vislumbrar a verdade, a realidade, o que está além dessa limitação, né? Aí depois ele fala assim, despretensiosamente adorado os Vedas, o mestre espiritual e o altar de sacrifício. Então, com uma atitude humilde, de gratidão, né, com muito amor no coração, ele ele seguiu as instruções do mestre espiritual, né, do seu orientador espiritual, porque o seu orientador, o seu mestre, que é Narada Muni, lhe deu essa instrução, né, de escrever, de compilar os Vedas e o Mahabharata e o Srimad Bhagavatam. Então, ele, humildemente, com muita gratidão, ele seguia as instruções do mestre espiritual. Aí ele fala assim, também me submeti às regulações e mostrei o significado da sucessão discipular. Então, outra coisa que é muito importante, esse conhecimento que é tão elevado, transcendental, a forma correta é receber ele de uma sucessão de mestres realizados, iluminados. Que aí você tem certeza da onde você está recebendo essa informação, né? Não é de alguém que concoctou na mente, teve assim uma iluminação e recebeu tudo. Isso, claro, acontece muito, mas esse nível de conhecimento tão elevado e tão profundo que te leva a vislumbrar e a entender a fonte de tudo e a transcendência, isso tem que ser recebido de um canal puro, sabe? Que vem de mestres realizados, que chegaram à pureza e à iluminação, e que se você remonta essa sucessão, chega até a fonte, chega até Krishna, a Vishnu. Então, esses mestres que estão descritos no Srimad Bhagavatam, está escrito, depois nós vamos estudar isso, toda a linhagem, né, de mestres realizados. E aí você tem certeza que você vai receber o conhecimento perfeito, porque esse conhecimento transcendental, ele é perfeito, ele está além das imperfeições, das dualidades de tudo que vem desse mundo, né? É como se você quer ter um Wi-Fi de qualidade, né? Você tem que se ligar à melhor rede que tem, né? A melhor rede e pegar aquela senha, né, que vai sendo transmitida em todos os ambientes, né? Mas ela vem pura da fonte original. Aí você recebe toda a potência daquele Wi-Fi, porque você se conectou com a fonte original, com a senha correta, a fonte original. Aí você recebe tudo de uma forma muito perfeita, né? E aí depois ele fala assim, através da explicação do Mahabharata, pelo qual mesmo as mulheres, Shudras e outros
podem perceber o caminho da religião. Então, o que é machista, esse verso? Eles acham que as mulheres são inferiores? Então, justamente, a gente está tendo uma aula paralelamente com Devananda Prabhu sobre... Isso é um conceito que a gente vai explorar cada vez mais, a gente vai apresentar para o grupo dos buscadores mais tarde, é sobre o condicionamento do cérebro da mulher, que não tem nada a ver com ser menos ou mais inteligente, é uma questão de condicionamento muito, muito antigo, que data de centenas de milhares de anos, onde a mulher tinha que cuidar da sua cria, né, para elas sobreviverem nas cavernas, e elas tinham que estar todo o tempo ativas, e não conseguiram se desenvolver como os homens fizeram, que eles tinham que ir para a caça e ficar horas e horas observando os detalhes para poder trazer uma caça, senão a família morria. Então, eles se acostumaram a ficar horas e horas só focando num ponto, né? O lado racional dos homens é muito desenvolvido. As mulheres têm um lado intuitivo muito forte, muito desenvolvido. E elas têm dificuldade a ficar horas e horas lendo de forma racional, sem colocar as emoções, nesse conhecimento das escrituras, esse conhecimento filosófico. Então, não é uma questão de ser menos ou mais inteligente, é essa capacidade de absorção racional, intelectual, que as mulheres têm dificuldade. E é uma questão biológica, não tem nada a ver a ser inferior ou superior, né? Então, mesma coisa, os Shudras, assim, é uma coisa importante entender. Quando a gente fala, as castas, os indianos têm castas, isso é um problema de hoje em dia, por causa da degradação, da decadência da era de Kali, que é tudo, o homem, ele quer sempre explorar aqueles que são mais fracos do que ele, né? Então, aqueles que têm tendência tem as 4 castas, né? Brahmanas, que são os intelectuais, os kshatras são os guerreiros, os vaixas são os agricultores comerciantes, e os shudras são aqueles que fazem os trabalhos assim manuais, que servem os outros, que limpam, que fazem as coisas mais manuais, né? Então, os mais elevados na pirâmide, os brahmanas, os kshatras, eles têm a tendência materialista, né, de explorar e de considerar que os outros são inferiores. Os shudras, a alma, todo ser é uma alma espiritual. Não tem nada, ninguém é melhor ou pior, ou mais qualificado ou menos. Todos os seres somos almas, nossa natureza é ser almas espirituais, né? Espírito eterno, parte integrante do Supremo, do Divino, mas o nosso condicionamento tem essas limitações de ser mais ou menos intelectual, né? De acordo com o condicionamento que você recebeu da herança, do nascimento ou da herança genética. Então, intelectualmente, tem seres que são menos capacitados, as mulheres, os shudras, né? E os que se dedicam ao comércio, à agricultura, todo esse tipo de gente. Então, o Mahabharata é todo esse conhecimento que foi transmitido em forma de histórias, né? As histórias todo mundo consegue entender, e ainda, né? Mas, assim, em geral, o conhecimento passado através das histórias é o que a gente faz para as crianças, né? Aí eles assimilam e entendem muito melhor. Então, o Mahabharata foi feito nesse sentido. Então, o verso é isso. O Srila Vyasadeva está explicando como o que ele fez para chegar a esse nível de excelência, ser tão qualificado para poder nos dar os Vedas de forma escrita, né? Então, só para resumir, essa dissertação que eu fui um pouquinho mais comprida, disciplina estrita para controlar a mente e os sentidos, né? Seguir as instruções do mestre espiritual muito com humildade e gratidão no coração e se submeter, sempre seguir de forma
muito sincera todo o conhecimento que vem dos mestres, os mestres que eram perfeitos, iluminados e sempre seguindo nos seus passos, tá bom? Então, eu vou parar por aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna.